Comunidade católica em adoração e os irmãos que hoje nos visitam, sejam todos bem-vindos, né? A comunidade se sente alegre em recebê-los para celebrarmos a Páscoa dominical. Caminhamos para o fim do tempo comum, estamos na 29ª semana do tempo comum. E depois de 3 semanas que passamos meditando sobre o reino de Deus é como, onde a igreja nos chama a repensar o envio, ele hoje nos coloca com um olhar profundo, antecipado ao envio. Se vocês perceberem, esse trecho do livro de Isaías, parte 3, né, o terceiro livro de Isaías, ele aproxima, né, numa linguagem judaica, Deus do homem, que não é uma coisa muito comum para o judeu. O judeu olhava Deus como a lei, ao qual, para que ele tivesse comunhão, ele precisaria observar a lei. Por isso, eles cantam a oração 3 vezes no dia do Shema, que é o ouve, Israel, ouve a lei e a põe em prática. Isaías traz esse olhar, né, que Jesus depois vai implementar de uma forma muito magistral, trazendo a novidade do Evangelho. Ele diz: tomei vocês pela mão, previamente escolhi, sustentei. Mas é tanta contraposição aqui, né? Mas no lugar de vocês me escolherem, vocês dobram os joelhos a reis. Vocês cultuam quem não deve ser cultuado. Vocês têm que lembrar que o Crescente Fértil, que é a região onde eles estavam, tinha 128 povos politeístas. E o único povo que era monoteísta era o povo de Israel. Mesmo assim, não adorava outros deuses, mas adorava homens. É por isso que Isaías vai citar aqui, por causa de Jacó. E a palavra Jacó significa filho do engano. É aquele que foi eleito, foi querido, foi amado, foi desejado, mas vivia na mentira. Vivia enganando a Deus. Por quê? Porque vivia com a concorrência humana, um desejo de posse, o desejo de ter. E o engraçado, que é o que salva a nossa pele, diante de tudo isso, Deus nunca deixou Jacó abandonado. Obrigado, Senhor. Já pensou se Ele nos abandonasse por quantos enganos que a gente vive ou faz? Nunca nos deixou abandonado. Até o dia, eu sempre digo isso, e hoje cabe muito bem. O que começa errado tende a terminar errado. Que é pelos frutos que a gente conhece se a árvore é boa ou é má. Se eu não consigo chamar a bênção, eu atraio maldição. Jacó começou fazendo o quê? Com litígio com o irmão. Traiu o irmão. Fez tudo errado. Não teve sossego na vida enquanto não se reencontrou com o irmão e com Deus. Quando ele se viu no apuro final, ele olha para o exército do irmão chegando para matá-lo, e ele não tinha mais condições, ele olha e diz: agora vou ter que enfrentar. Mas ele foi se enfrentar com quem? Com ele mesmo. E no Vale de Jaboque, ele tem a luta. Eu não saio daqui sem tua bênção. Aí a misericórdia de Deus é maior do que a nossa pobreza. E a bênção que Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele é renomeado porque ele, por fim, abandonou o pecado. Por fim, abandonou o erro. Quanto tempo precisaremos para fazer a mesma coisa? Porque senão, eleitos como somos, ficaremos muitas vezes como estes fariseus, com planos de hipocrisia, com teatro.
elogiando falácia, passando, batendo a mãozinha no ombro, né? Se fazendo de amigo, mas na verdade com interesse escuso. Olha como ele diz bonitinho, né? Olha, tão queridinho de Jesus. O fariseu tinha um plano de apanhar Jesus. Aí, olha, faz... Mestre, alguém que zomba do outro dessa forma não o reconhece como mestre. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Jesus podia ter dito, bem diferente de vocês, né? Bem diferente de vocês. Bem diferente do que o mundo de hoje traz. Nos aliamos por interesse. Nos aliamos por conchaves. Queremos utilizar proveito. E o mais vergonhoso é quando a gente faz isso em volta do altar. Em volta da mesa. Porque o altar é a mesa da comunhão. E ela deveria ser santificada. E aqui você percebe... né? Ensinas o caminho de Deus, aí chama ele de profeta, aí faz a pegadinha. É lícito pagar imposto a César? Não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer um pequeno apanhado. César era o rei vigente, era o imperador vigente de Roma. Israel estava escravo de Roma. Israel tinha que pagar a Roma. Para vocês terem ideia, se ele ganhasse R$100, sobrava para um israelita, nesta época aí, R$32, o resto era imposto. Se Jesus dissesse não, porque é opressão e destruição do meu povo, toda a castra de Israel estava consciente disso. Mas o que é que ele ia fazer? Ele podia ser acusado no tribunal. Mas, ao outro lado, se ele não fizesse, ele não foi chamado de mestre, não foi chamado de profeta que ensina no caminho de Deus. Então, como é que ele está dizendo que pode-se pagar tributo a César? Por uma questão, ele seria condenado pelos judeus. Por quê? Porque César já tinha baixado o decreto que todo o povo romano, mas todos os povos que foram possuídos tinham que adorá-lo como Deus. E muitos depois, no século I, morreram, inclusive, né, porque não se dobraram o joelho para adorar os Césares seguintes. Vocês estão vendo a pegadinha como foi aqui? Ou ele era pego não sendo coerente com a justiça, ou era pego por idolatria. Ou pego por Roma, ou pego pelos sacerdotes. Aí, eu acho essa frase de Jesus incrível. E assim, os biblistas chegam num acordo que possivelmente essa frase tenha sido literal, porque ela é muito própria, né? E não tem nada similar em canto nenhum. Ou seja, foi um dito tão bem dito que ficou, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que moeda é essa aqui? Era o símbolo da adoração. No palácio de Herodes, essa moeda estava na fachada. Lá em Cesareia de Filipe, em Tiberíades, na entrada da cidade estava essa moeda, para que as pessoas prestassem culto de adoração. Aí ele disse, quem é que está aqui? É César. Então não finja. Isso aqui é para quem é daqui. Agora, quem é de Deus? Quem é de Deus não age dessa maneira. Quem é de Deus vive a graça da abundância do Espírito, como diz São Paulo. Quem é de Deus não precisa fazer conchave. Quem é de Deus não precisa estar com dois rostos. A face não deve ser imprimida numa moeda.
o desenho. A graça de Deus deve estar no coração. Porque é bendito o povo que sai e deixa os maus caminhos pela graça da unidade. Sêneca, estoicista da antiga Grécia, diz: a vida é muito curta para estarmos perdendo tempo com falácias. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Sejamos como diz São Paulo aqui, porque o nosso evangelho não chegou até somente por meio de palavras, mas mediante a força do Espírito. Deixe o Espírito fazer com você o que Deus e o Espírito fez com Jacó. Abandone os seus enganos e siga reto. Siga reto. Porque no altar da adoração deve ser pago o culto de adoração. No altar da adoração deve ser prestado o culto do coração. Não eleve suas mãos sujas. Não eleve suas mãos com dinheiro de César. Antes purificai-a, para que a sua oferta seja bendita e a sua vida seja abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.